Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim falar de um armamento alemão que foi adotado por mais de 30 países, incluindo o Brasil, e que pode ocupar duas funções, a de metralhadora de uso geral ou a de fuzil automático de esquadrão. Tudo vai depender, claro, da configuração aplicada pelos operadores. O material de hoje vai falar da Heckler&Koch 21, mundialmente mais conhecida como HK-21, que veio com o objetivo de aumentar o volume de fogo direto ou supressivo de tropas militares e forças policiais de alta combatividade pelo mundo afora. Além de conhecerem as origens, características e modelos variantes, vocês vão entender sobre o seu funcionamento interno, que traz alguns elementos interessantes para armas dessa categoria. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje vem do início da década de 1960, diretamente da fábrica da HK no estado de Baden-Württemberg, na Alemanha. Ao longo da década anterior, houve um trabalho de pesquisa e desenvolvimento que, em 1959, resultou no lançamento do famoso fuzil de batalha HK-G3, que estreou em serviço pela Bundeswehr, que eram as forças armadas da Alemanha Ocidental na época. Esse armamento acabou se tornando uma espécie de rival do fuzil belga FN-FAL, já que essas duas armas acabaram dividindo a preferência entre as forças militares de aproximadamente 100 países. Foi aí que, no ano de 1961, a divisão de criação da HK pensou em aumentar a penetração de mercado da linha G3, criando uma metralhadora de uso geral derivada desse fuzil de batalha. Surgia ali o modelo HK-21. Um ponto que vale a pena destacar é que naquele primeiro momento, os militares alemães não precisavam de uma nova metralhadora. Afinal, junto com o G3, eles tinham acabado de adotar a metralhadora Rheinmetall MG3, que era uma derivação da icônica MG42, só que municiada com um calibre 7,62 por 51mm. Sendo assim, ficava claro que o objetivo inicial na criação da HK-21 era de fato a exportação. Para os países que já haviam comprado o G3, a ideia de ter uma metralhadora com um funcionamento bastante semelhante ao do fuzil e que usasse a mesma munição era ótima, não só em termos de logística, como na redução do tempo necessário de treinamento no manuseio. Portugal, por exemplo, que usava o G3 na sua linha de frente desde 1961, achou interessante não só adotar a HK-21 em 1968, como também a fabricar sob licença. A fabricante responsável pela construção era a Fábrica de Material de Guerra de Braço de Prata, também conhecida como Fábrica Militar de Portugal, cuja sigla é FMP. No país, a HK-21 foi nomeada como M968. O México seguiu o mesmo exemplo de fabricação sob licença, onde a Sedena, uma sigla referente à Secretaria de la Defensa Nacional, começou a produzir a HK-21 com o nome de MG-21. A aparência dessas três versões é idêntica, sendo a melhor maneira de diferenciar o local da fabricação de cada arma pelas marcações feitas no seu receptáculo superior. Pessoal, eu quero lembrar para vocês que esse canal é parceiro da Amazon Brasil e clicando no link especial que tem aqui na descrição ou ativando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso a uma seção específica do site contendo as maiores promoções da loja, com produtos com descontos que podem passar de 60%. Todos os itens são novos, lacrados, com garantia e parcelamento sem juros, então vale a pena vocês passarem lá para conferir as promoções, tá certo? Agora, vamos voltar pro vídeo. Em relação às suas características, a HK-21 tem uma série de peculiaridades, tanto pelo fato de praticamente metade das suas peças serem intercambiáveis com os fuzis G3 comuns, como pelas transformações que foram necessárias fazer para que a arma operasse de maneira confiável. A principal delas, claro, foi a retirada do fosso do carregador para que entrasse no seu lugar uma mesa de alimentação, fazendo com que a arma seja municiada por meio de uma cinta de cartuchos e não por um carregador destacável. A cinta é inserida somente pelo lado esquerdo do receptáculo, ejetando os estojos por uma janela e expulsando os elos da cinta por outra mais abaixo. Outra mudança visual bem perceptível é o pequeno manípulo existente na base do cano, que atua como mecanismo de troca rápida dessa peça, por exemplo, numa situação de superaquecimento, desgaste ou alteração do comprimento do cano. Atrás do manípulo há um botão que destranca o cano, bastando o operador ou o seu assistente girar o cano no sentido anti-horário e puxar a peça pela lateral direita do guarda-mão, que é quase totalmente aberto na sua face direita. Mais uma alteração é a presença de placas de aço que foram soldadas ao longo das laterais da arma, atuando como reforços estruturais do receptáculo.
Uma curiosidade que alguns entusiastas questionam é sobre a real classificação da arma, porque embora a fabricante a tenha apresentado como uma metralhadora de uso geral, afinal é alimentada por cinta de cartuchos, dispara em modo totalmente automático e usa cartuchos de alta energia, ela também poderia ser enquadrada tranquilamente na categoria de fuzil automático de esquadrão, já que é uma arma totalmente portátil, possui fogo seletivo, ou seja, além do modo automático, pode atirar de maneira semi-automática e o seu ferrolho opera de maneira fechada. Em todo caso, para não gerar confusão mais adiante, quando eu falar dos modelos variantes da HK-21, vamos continuar considerando que ela seja uma metralhadora de uso geral, ok? Bom, o sistema de ação da arma é o blowback atrasado por roletes, bastante semelhante ao encontrado no fuzil G3. Só que como essa arma é alimentada por cintas de munição, a sua mesa de alimentação é acionada através de um pino deslizante que se move por ação de um sulco usinado na face inferior do ferrolho da HK-21. É esse sulco que garante o deslocamento controlado cartucho a cartucho da cinta conforme os tiros vão acontecendo. O seletor de modo de disparo dessa arma vem de fábrica com as letras S, E e F. Essas letras se referem às palavras alemãs Sicher, que ao pé da letra significa seguro, ou seja, a arma travada, Einzelfeuer, que significa fogo único e indica o modo semiautomático, e Feuerstoß, que significa explosão de fogo, e obviamente se trata do modo totalmente automático. A massa de mira é idêntica à do G3, mas a alça é ajustável por meio de um tambor que gira longitudinalmente em relação ao receptáculo. O ajuste mínimo é para tiros a até 200 metros e o máximo é para tiros a até 1.200 metros. O cano é do tipo flutuante, ou seja, não encosta em nenhum outro ponto de fixação que não seja o seu ponto de ancoragem no receptáculo. Isso traz mais estabilidade aos projéteis quando saem do cano, porque permite uma micro-oscilação mais livre da peça durante os tiros. Outra característica do cano é que ele é do tipo pesado, e o seu quebra-chamas também é igual ao encontrado no G3. A arma vem com um bipé removível, que pode ser encaixado logo atrás do bloco de gases ou na base do guarda-mão, dando um pouco de versatilidade na maneira que o atirador deseja apoiar a arma. Eu digo entre aspas um pouco mais porque as hastes desse bipé não são ajustáveis. No ano de 1974, a HK decidiu que era o momento de modernizar a HK-21, lançando no mercado a primeira versão variante da arma, batizada como HK-21A1. Ela recebeu mais algumas características bem peculiares, como a substituição da coronha por uma com um desenho que facilita o encaixe da mão de apoio e a adição de uma alça de transporte na transição entre o receptáculo e o cano. Essas duas peças são instaláveis na versão inicial da HK-21. O raiamento interno do cano deixou de ser o tradicional e passou a ser o poligonal, melhorando a precisão principalmente dos tiros no modo semiautomático. O sistema de alimentação foi modernizado, passando a ser um mecanismo completamente removível da arma, facilitando a limpeza e manutenção. Inclusive, com a facilidade na remoção da mesa de alimentação, a HK criou um fosso de carregador que pode ser instalado no seu lugar, recebendo carregadores destacáveis iguais aos usados no G3 e transformando a arma efetivamente em um fuzil automático de esquadrão. Outra mudança necessária é a substituição do ferrolho por um que não tem o sulco de acionamento da mesa de alimentação. Depois desses ajustes, a nova arma passa a se chamar HK-11A1. Só a título de curiosidade, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP, usou a HK-21A1 na sua linha de frente por muitos anos. E como todos sabem, por ser uma corporação com altíssima capacidade e volume de combate, optou por ter uma arma assim no seu arsenal para que ela pudesse, dentro de um mesmo confronto, dar suporte de fogo aos soldados com fuzis, dar fogo de cobertura ao grupo de combate nos momentos de progressão ou recuo, ou em casos mais extremos, acertar múltiplos alvos numa situação de emboscada. Para um batalhão que precisa ter diferentes táticas e modelos de combate para conseguir ter êxito nos diferentes cenários em que atua, certamente armas como a HK-21 são uma opção muito válida. Entretanto, buscando a modernização e mobilidade dos operadores de metralhadora, a corporação a substituiu pela metralhadora leve belga FN Herstal Mini-Me, que já tem vídeo aqui no canal e que usa o cartucho 5.56 por 45mm. Outra informação pouco conhecida a nível global é que existiu uma versão limitada bem rara da HK-11 que foi direcionada majoritariamente às forças militares alemãs e à Polícia Federal do país. Ela é a HK-G8 e HK-G8A1.
Basicamente, a única diferença encontrada nessa versão em relação ao HK-11 e HK-11A1 é a existência de um trilho tático para que um suporte de mira telescópica seja instalado, facilitando os tiros de precisão ao longo de todo o alcance operacional dos projéteis. Mais uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que a HK criou uma espécie de padrão na nomenclatura da família de algumas das suas armas. Na HK-21, por exemplo, o número 2 significa que a arma é uma metralhadora leve, e o 1 indica o calibre dela, 7,62 por 51mm. Já no HK-11, o primeiro 1 informa que a arma é um fuzil automático de esquadrão, e o segundo 1 indica o calibre 7,62 por 51mm. O alfanumérico A1, que vem nos modelos variantes, informa que eles são versões aprimoradas de uma versão inicial. Sendo assim, existiu uma versão unicamente alimentada por carregadores destacáveis chamada HK-11, mas as suas vendas foram péssimas, fazendo com que a sua produção, tendo o fosso do carregador fixo, fosse interrompida em pouco tempo, tornando essa versão extremamente rara em todo o planeta. Na primeira metade da década de 1980, a HK passou por mais um aprimoramento, mas dessa vez declaradamente de olho no mercado de exportações. Tanto é que o nome dado à nova versão foi de HK-21E, sendo essa letra E referente a Export. A mudança mais significativa feita nela foi o ajuste interno do fosso do carregador nas versões que usam carregadores destacáveis, para que no lugar dos carregadores do G3 fossem aceitos carregadores do padrão STANAG, usados nos fuzis da plataforma norte-americana AR-10. As demais modificações na nova versão foram as seguintes. O receptáculo teve a sua extensão aumentada em 1 polegada, com o objetivo de propositalmente aumentar o percurso do ferrolho, consequentemente aumentando a absorção recebida pela mola recuperadora, reduzindo assim o recuo sentido pelo atirador, o que melhora a precisão dos tiros. Já o guarda-mão foi alongado em 9,4 centímetros, e o cano passou da extensão padrão de 17,7 polegadas para 22 polegadas. Esse alongamento geral da arma, além de aumentar o seu peso final em 1 kg quando comparada com a versão A1, pelo menos aumentou o raio de visada dela, tornando maior a distância entre a alça e a massa de mira, trazendo a tendência de um refinamento melhor na hora de enquadrar alvos mais distantes. Mais um ponto visando melhorar a precisão dos tiros é que, por padrão, a face superior do receptáculo recebeu os pontos de fixação de miras telescópicas da mesma maneira encontrada nas versões G8 e G8A1. O bipé foi aprimorado, agora as suas pernas têm ajuste de altura e o mecanismo de fixação ficou mais flexível. O modelo novo e o antigo de bipé são intercambiáveis entre todas as versões dessa família de armas. Foi adicionado um botão assistente de trancamento do ferrolho, conhecido mundialmente como Forward Assist, e a sua cobertura também serve como defletor de estojos. O manípulo de troca rápida do cano foi aumentado, dando mais robustez à peça. A empunhadura de gatilho foi redesenhada. O seletor de modo de disparo mudou a sua representação gráfica e também ganhou mais um tipo de regime, a rajada de 3 tiros. Existe também a versão HK-11E, que assim como seu antecessor HK-11, é alimentado por carregadores destacáveis, só que ele também recebeu os benefícios da versão E. O aumento significativo da modularidade é um ponto forte da versão E. A prova disso é que, além de poder alterar a coronha, a empunhadura de gatilho, o tamanho do cano e do guarda-mão, agora o operador também consegue mudar o calibre usado na arma, o passando para o 5,56 por 45mm, caso assim queira ou precise. Para fazer essa conversão, existem kits em que são trocados o cano, o ferrolho, a mola recuperadora e o mecanismo de alimentação, que é somente redimensionado internamente para receber o cartucho menor. Caso a conversão mantenha a arma alimentada por uma cinta de cartuchos, ela passa a se chamar HK-23E. Caso o armamento fique configurado como fuzil automático, ou seja, alimentado por carregadores destacáveis, a denominação passa a ser HK-13E. Seguindo o padrão de nomenclatura alfanumérica que eu mencionei mais cedo, da mesma maneira que o segundo dígito, sendo o 1, indica que a arma usa o calibre 7,62 por 51mm, o segundo dígito, sendo o 3, indica que o calibre empregado é o 5,56 por 45mm. Em relação ao funcionamento interno da HK-21, exceto pelo mecanismo de alimentação por cinta, ele se assemelha muito ao do G3, e como o aplicativo que eu uso para mostrar o funcionamento interno das armas não tem a HK-21, eu vou mostrar pelo menos o do G3, que por exemplo é igual ao encontrado na versão fuzil automático de esquadrão. Quando o gatilho é apertado, ele desconecta o cão e esse, por ação da sua mola, avança contra o pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho fazendo o tiro acontecer.
A detonação gera uma força que empurra o transportador do ferrolho para trás, e esse, depois de um pequeno delay proposital, puxa o ferrolho para trás, que se destranca recolhendo os seus roletes enquanto extrai o estojo da culatra. O deslocamento do conjunto completo do ferrolho rearma o cão e aciona o ejetor, que se ergue na hora que o ejetor sai por completo da culatra, sendo ejetado em seguida. Depois que a mola recuperadora absorve de maneira calibrada o movimento do ferrolho, torna a expandir, o levando para frente, que no caminho pega um novo cartucho no carregador ou cinta e o conduz até a culatra, abrindo os roletes para fazer o trancamento do sistema e finalizar o ciclo da arma. Em relação à ficha técnica, eu vou usar como base o modelo mais usado pelas forças militares e policiais pelo mundo afora, que é a HK-21A1. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregado é de 8,3 kg, o comprimento total da arma é de 1,3 m, o comprimento padrão do cano é de 17,7 polegadas, o calibre do cartucho usado é o 7,62 por 51 mm. A capacidade da cinta de munições geralmente é de 100 cartuchos, embora ela possa ser maior ou menor dependendo da necessidade do atirador. A cadência de disparos no modo automático é de 900 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 800 metros por segundo. O alcance operacional é de 800 metros e o alcance máximo é de 3.800 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!